vai ficar gravado. Quero agradecer a presença do Dr. Rafael Amorim, meu amigão. Doutor, o áudio tá bom, doutor? Dando para me ouvir bem aí? Beleza. Então, como eu falei na chamada, a ideia da nossa conversa hoje sobre planejamento patrimonial familiar é falar exatamente de como evitar o inventário. E nós sabemos, eu como corretor de imóveis, trabalho dia a dia com as famílias, nós sabemos que o inventário é uma situação triste, né? E a família que se organiza e faz um planejamento patrimonial, ela faz um ato de amor, evitando um ato de horror. Então, o objetivo da nossa palestra hoje é que vocês que estão assistindo vão entender e saberem como impedir que seu filho empobreça por causa do inventário. Quando eu falo filhos, são os herdeiros, né? Para quem não tem filho, nesse caso, os herdeiros podem ser pai, mãe, irmão, sobrinhos, né? Então, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o planejamento patrimonial, hoje é o dia, né, de saber qual é a ferramenta que está ajudando vários brasileiros a evitar o inventário. Então, essa é uma oportunidade incrível, né? Então, a partir de hoje, eu vou falar desse assunto e vai deixar você pensativo e vai refletir sobre a necessidade do planejamento patrimonial para sua família. Eu queria pedir a sua atenção, colocar o seu celular no silencioso, coloca ele virado para baixo, para não tirar sua atenção, porque aqui esse assunto é muito interessante e você vai precisar, vai ser apenas 20 a 30 minutos, vai precisar de muita atenção e o celular tira a atenção. Então, se você puder colocar o seu celular virado para baixo, no silencioso, vai ser muito importante para você captar essa informação importante. Ok? Então, eu só queria saber de vocês aí, quem está participando aqui no nosso chat, me dá um ok aí, que o áudio está bom, né? A voz não está muito alta, está baixo o volume do microfone, ok? Para a gente iniciar, tranquilo? Então, por favor, se possível, me dá um oi no chat informando se está bacana. Então, para quem não me conhece, eu sou Marcos Ribeiro, sou corretor de imóveis, sou bacharel em Direito, administrador de empresa e corretor de imóveis atuante há 12 anos. E nesses 12 anos, eu pude fazer várias vendas, acompanhar várias famílias e nesse período eu pude ver a tristeza que é uma família que precisa desfazer de um bem ou dos bens para poder simplesmente fazer o inventário, né? Então hoje nós sabemos que boa parte dos herdeiros não possui o valor suficiente disponível para arcar com o custo do inventário, né? Eu agradeço a participação aí no chat e vamos lá. Então, aqui no nosso primeiro slide, a gente repara que a herança, né, nada mais é do que um valor deixado para os seus herdeiros quando se tem, né, um patrimônio, ou seja, se chama o espólio. O espólio é o conjunto de bens do decujus, ou do falecido, ou do patriarca que morreu. Então, a ideia dessa nossa palestra sobre planejamento patrimonial é falar justamente porque muitas famílias têm a classe social rebaixada, ok? Por quê? Porque não foi feito um planejamento patrimonial, né? Então, eu quero mostrar aqui hoje como as famílias possuem a sua classe social é rebaixada, ok? Então, vamos lá.
É isso aí. Então aqui nós temos uma família, que é a família do Júlio, Rosana e Rafael. E essa família, uma família com poucas pessoas, né? E o Rafael aqui, como nós podemos observar, ficou órfão, né? Morreu os pais. E aí, o que tem que ser feito? O inventário. E nesse caso, Rafael procurou um advogado e começou a fazer o inventário da família. Então nós podemos observar aqui os números do inventário. Né? Então, um exemplo bem rápido. Ao dar entrada no processo de inventário, nós observamos que a época que foi comprado o imóvel, o pai do Rafael comprou por 250 mil há 20 anos atrás. Hoje, com a valorização, o imóvel já está em 1.150.000. E aí, o que acontece? O inventário ele é feito em cima do valor da venda do imóvel, né? Ou seja, no mínimo a declaração será em cima do valor que a família vende esse imóvel, né, na data da venda para fazer o inventário. Então aqui a gente vai falar rapidamente a planilha dos números do inventário. Então hoje o imposto em Brasília ele é 4%, mas no geral no Brasil é 8%, que é o valor já definido pelo Senado Federal. Então a gente pode observar que para o imóvel de 1.150.000, o imposto aqui na planilha está como 7%, ou seja, R$ 80.500. Então o custo, vem o imposto, os honorários advocatícios, R$ 80.000, né, mais 7%. Cartório, 5.000, que é a média dos cartórios do Brasil. Certidões, R$ 3.000. E o registro de imóveis, mais 7.000. Então, se nós formos somar qual foi o custo do inventário para esse imóvel de 1.150.000, chegamos a um total de R$ 176.000. Ou seja, é um valor que representa 15% do patrimônio. É um valor bem alto para o patrimônio de 1.150.000. Né? Então a família teria que ter disponível R$ 176.000 em conta para poder fazer o inventário desse imóvel de 1.150.000. Então, geralmente, o que os familiares fazem? Como não tem esse dinheiro disponível, a solução é vender o imóvel. E geralmente o imóvel de inventário ele possui um deságio de 20%. Ou seja, ele para vender mais rápido, porque o imóvel de inventário ele já é desvalorizado, porque o comprador geralmente não quer despender um valor para fazer a compra sem ter a certeza de que terá a propriedade e a posse do bem. Então, o imóvel de 1.150.000 ele já vai passar para 920.000. Então começa aí os 20% a menos da avaliação do imóvel para ser vendido. E aí, além do valor de venda, tem o ganho de capital, que é o valor pago do imposto, que é 15% em cima da diferença. Então, esse imóvel, a gente observa aqui, retomando as contas, o imposto de 7%, 80.500. Os honorários, 80.500. Cartório, 5.000. Certidões, 3.000. E o registro de imóveis, né? Mais R$ 7.000. O ganho de capital, nesse caso aqui, ele chega ao valor de 100.500. Ou seja, o total de gastos para fazer o inventário, 276.500. É muito dinheiro para o inventário de um imóvel, 1.150.000. E aqui não falamos se, nesse caso, é apenas um herdeiro. Se fosse 2 herdeiros, 3 herdeiros. Geralmente, se o inventário for judicial, tem alguns casos que os herdeiros possuem mais de um advogado. Então, os advogados aqui nesse caso, em cima desse valor do inventário para esse herdeiro, deu esse valor, mas dependendo da situação, tem um advogado para cada lado, então a pessoa vai receber e tem que pagar um advogado. Então esse valor do custo do inventário ainda pode ser bem maior para os herdeiros. Tá? Então, retomando as contas, o valor de venda, subtraindo os 20%, 920.000, menos os gastos, que é imposto, cartório, né, advogado, honorários,
Ou seja, 920 menos 276.500. Saldo final de um imóvel de 1.150.000 após o inventário, ele chega a 643.500. Ou seja, a perda patrimonial foi 506.500. Então, 44% do valor do bem. Essa foi a perda que os herdeiros tiveram para fazer o inventário, certo? Então, a gente pode observar que a partir desse cálculo, e eu já comecei falando da parte mais sofrida, que aqui a gente está falando de números, sem contar na harmonia da família, quando tem mais de um herdeiro, quando as pessoas não se comunicam bem. Então, além da perda financeira, existe a perda emocional. Então, o que acontece? Quando a pessoa morre, a regra é fazer o inventário. Ou seja, só faz inventário quem tem patrimônio, quem tem bens. Então, quando o titular vem a falecer, a família tem que fazer inventário. E aí eu tenho uma boa notícia. E a boa notícia é que tem como evitar, que os filhos sejam enquadrados nessa regra. Eu creio que nossos participantes aqui, nem todos conhecem o sistema. Mas em breve, daqui a pouquinho, eu vou falar como funciona. Ok? Então, tem como evitar o inventário? E como faz isso? Existe a possibilidade, sim, de evitar o inventário. Como fazer? Ok? Nós sabemos, desde o início do século, desde a época, na verdade, que o Brasil foi colonizado, todo mundo tem interesse de adquirir bens, patrimônio, um patrimônio grande, mas ninguém se preocupa em como proteger esse patrimônio, como evitar a perda ou o rebaixamento da classe social dos seus familiares, dos seus herdeiros. Ok? Então, é possível evitar? Sim. Como fazer isso? Antes disso, eu quero dizer, quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Interessante, né? E como fazer isso? É possível? É possível, sim, fazer a, o planejamento patrimonial por meio de um sistema chamado cofre, ou seja, por meio de uma célula cofre, nós podemos fazer o planejamento patrimonial. E esse é um sistema legal, jurídico, que a própria lei autoriza fazer esse tipo de sistema. Então, a família tem a opção, no caso, o patriarca e a matriarca, de fazer em vida. Isso que é interessante, porque depois que morre não tem como, tem que ir para o inventário. Quero dar um abraço para o meu amigo Edson Carlos, corretor de imóveis. Vamos lá, então, existe sim como fazer um planejamento patrimonial de forma inteligente e segura. Qual que é a ideia? É transformar esse patrimônio em bem, ele continua sendo um bem, e ele vai ser transferido para uma célula cofre. Ok? Então aqui, o patriarca tem a opção de transferir esse bem para uma célula cofre e proteger os seus familiares. Ok? E nesse caso, os parentes, os filhos herdeiros, como bem está aqui na nossa slide, eles vão ter a segurança de não ter o rebaixamento da classe social, de não ter a perda aí em torno de 40% do valor do bem ou do patrimônio, porque tem que fazer inventário, ok? E, nesse caso, eles vão estar seguros, porque todo o seu patrimônio está numa célula cofre, certo? Ou seja, é um sistema que ele possui uma economia tributária, né? Ele possui uma economia e uma economia absurda, porque a família, além de proteger o patrimônio, ela também consegue reduzir a carga tributária. Então é um sistema inteligente, legal, que a família pode fazer
no caso, a redução, né, da carga tributária, vai fugir do fantasma do inventário, ok? E fazer, nesse caso, planejamento patrimonial e proteger o seu patrimônio, tá? Então, eu vou relembrar aqui a diferença do valor do inventário convencional e quanto fica o inventário no sistema que eu vou explicar um pouco mais à frente. Então vamos lá. Lembra do inventário? Então vamos lá, olha só. O imposto 7%, 80 mil, honorários, cartórios, ou seja, com ganho de capital, somando tudo isso, a família tem uma perda de 276.500. E no sistema inteligente, o sistema que eu vou apresentar daqui um pouco, o valor chega a 38 mil reais. Então, há uma grande diferença financeira, né? Então, a gente pode observar aqui que essa diferença pode chegar a 238.500. E essa diferença chega a dar uma economia de 86%. Então, é muita coisa. A família deixa de perder o valor do seu patrimônio, que pode ser mais de um, né? E será feito de forma organizada e distribuído entre os seus herdeiros, né, esses bens. E, como eu falei, é uma forma de proteger o patrimônio. Então, a principal diferença, perda patrimonial zero, e é um sistema que cabe no bolso. Porque a partir do momento que você passa a, a economizar esse valor, até mesmo com a carga tributária, você consegue em um ano, apenas, por exemplo, para quem tem imóvel alugado, em um ano, no máximo 2 anos, o custo para montar esse sistema já foi pago. Então vale muito a pena. Mas que sistema é esse? É mágica? É um esquema? Ou é uma tese? Né? A gente se assusta quando falam, né, que é muito fácil, é barato. E aí, será que é mágica? Tem algum esquema, algum jeitinho brasileiro? É uma tese? Então a gente vai entender hoje que todo esse sistema que traz economia para a família é o sistema de holding familiar. Então, esse sistema de holding familiar é um sistema legal, como eu falei, jurídico, em que a família vai poder fazer o planejamento em vida, né, os patriarcas, e com esse planejamento a família vai fugir do rebaixamento, vai evitar o inventário, né, e vai evitar vários problemas, né. Então, eu quero apresentar para vocês aqui alguns milionários e bilionários que fizeram o sistema de holding familiar antes do seu falecimento, né? Então, o primeiro brasileiro milionário que nós vamos apresentar aqui é o senhor Norberto Odebrecht. Esse senhor, para quem não conhece, é o dono da consultora Norberto Odebrecht, e ele tinha um patrimônio de 14 bilhões. Se ele tivesse feito o inventário, o imposto seria de 1.120.000.000, né? Então, assim, de 15 bilhões, o estado da Bahia iria arrecadar 1.240.000. O próximo bilionário brasileiro, que morreu há um pouco tempo atrás, é o senhor Antônio Hermínio de Moraes, dono do Grupo Votorantim. Ele faleceu com a fortuna aí de 15,5 bilhões. E ele também fez o sistema e deixou de arrecadar o estado de São Paulo em torno de 1.240.000. É muita grana para uma família entregar para o governo, né? Então a gente tem uma outra figura bem conhecida, que é o Roberto Marinho, do Grupo Globo. Esse aqui tinha muita grana, 30 bilhões. Né? Então, se ele tivesse feito inventário, o estado do Rio de Janeiro teria arrecadado 204 bilhões de reais. Então, a gente observa que o estado deixou de arrecadar. E aí,
nesse sentido, nós tivemos outros, né, eu posso apresentar outros bilionários brasileiros que fizeram seu sistema de hold. O primeiro que eu vou apresentar aqui, um deles, é o Roberto Civitar, dono do Grupo Abril, Moisés Safra, dono do Banco Safra, Samuel Klein, das Casas Bahia, o Edmond Safra também, irmão do Moisés Safra, José de Alencar, o ex-presidente, dono da Coteminas, Dice Navarro de Camargo, que era a dona da construtora Camargo de Correia. Então, todos eles, antes de falecer, fizeram um planejamento patrimonial, né? Então, aqui a família, uma vez tendo o conhecimento desse sistema, ela consegue fazer uma espécie de proteção do seu bem, dos seus bens, do seu patrimônio, né? Então, aqui, ó, o que fazer diante do risco? Ou certeza de que o imposto sobre a herança irá aumentar. Nós sabemos que já existe projeto do aumento do imposto, que é o ITCMD. Atualmente, esse imposto ele é 8%, tá? Mas já tem uma proposta do CONFAS que esse imposto vai aumentar, a previsão é para 20%. Então ele muda de 8%, né, que hoje é o valor máximo permitido no Brasil, e a proposta é aumentar para 20%. Né? Então, se aumentar, quem já viu que o inventário é caro, dando 40%, imagine aumentando para 20%. Né? Então, aqui nós temos um argumento fácil, ainda, né, que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Né? Então, assim, ainda dá tempo, né, de fazer o planejamento. E a ideia do planejamento é fazer antes, ou seja, fazer em vida. Porque o Brasil ainda tributa pouco. Mesmo se ele for para 20%, ainda é um dos países que menos tributa no mundo. Então aqui eu tenho uma planilha que ela nos explica aqui qual é a porcentagem do imposto, da tributação sobre herança pelo mundo. Então vamos lá. Na França, hoje é 60% do valor do patrimônio fazer o inventário. No Japão, 55%. Na Alemanha, 50%. Na Suíça, 50%. Na Inglaterra, 40%. Estados Unidos, 40% também. E o Chile, que é o mais próximo aqui da América Latina, que tem 25%. E o Brasil, 8%. Então, ainda é o momento certo de fazer o planejamento patrimonial, porque esse sistema ele tem a tributação menor também quando se faz o sistema de maneira correta. Então, acaba que, como o imposto não aumentou, a ideia é fazer logo, porque quando aumentar, quem passar por inventário vai ter um grande sabor. Então, o imposto sobre herança, ele é um tributo que penaliza só os mais ricos. Né? Então, ou seja, nesse caso, o tributo, que é o ITCMD, ele penaliza todo mundo, não é só os mais ricos não, porque ainda não foi instituído o imposto sobre grandes fortunas, né, que é o IGF. Mas se ele for aprovado, os ricos vão pagar muito mais. E quando isso deve acontecer? Nós não sabemos, mas estamos aí com um novo, né, vai ser eleito um novo presidente. Não sabemos se vai ter alteração, né, nesse imposto agora, o próprio Senado, né, que vai votar. E aí, nesse caso, nós observamos que o imposto vai aumentar, e não é pouco. Então, aqui eu falei rapidamente sobre o que é o sistema chamado holding familiar, e esse sistema, ele permite que a família faça esse planejamento, né? O patriarca, a matriarca, faça esse planejamento em vida. E aí, assim, distribuir o seu patrimônio para os seus filhos, fazendo planejamento sucessório, certo? Então, a partir do momento que a família faz o planejamento sucessório, ela simplesmente tira todo esse encargo tributário, o ônus com o advogado,
com o corretor, no meu caso, né? Mas assim, o que é interessante é que o corretor, vendedor, né, ele não precisa se preocupar, porque o sistema de hold familiar não vai tirar o trabalho do corretor, porque a própria hold, que ela é feita, na verdade, é uma empresa, né? É uma pessoa jurídica, ela é dona do patrimônio. Então ela pode vender o patrimônio a qualquer momento. Então a figura do corretor continua assim ativo, né, e dando assistência para a família. Então é interessante que no sistema de hold, a partir do momento que a família transfere o patrimônio para o sistema, que é o sistema, a célula cofre, ele passa a distribuir, o patriarca distribui em vida, e os seus herdeiros passam a ser proprietários de cotas dessa empresa. E os pais não precisam se preocupar porque dentro do sistema existe um contrato social, e nesse contrato social, os pais são proprietários com usufruto. Ou seja, os pais vão doar em vida as cotas da empresa para os filhos. Então, como funciona esse sistema? Os pais levam o patrimônio por meio de uma empresa, ou seja, abrem o CNPJ, e essa empresa ela recebe esse patrimônio como uma integralização do capital social. E esse capital social da empresa, até mesmo porque a lei permite, ele passa a ser, né, então, o que a empresa tem de patrimônio, ok? E esse é um cofre da família. Então, todo o patrimônio da família, ele vai estar no cofre, e aí quando o patriarca vem a falecer, ou a matriarca, esse patrimônio passa a ser dos filhos, né? Automaticamente eles vão ter a propriedade, né? Ou seja, extingue o usufruto dos pais e passa a ser dos filhos aquelas cotas. Então, uma vez feito o planejamento sucessório, não tem o porquê da família brigar, porque no contrato social possui a cláusula que diz quanto é a cota de cada filho. Então a família não precisa se preocupar com os números do inventário. Como eu falei anteriormente, nesse caso hipotético do Rafael, que era o único herdeiro, do valor de 1.150.000, a família teve que pagar 238.000, somando os custos do inventário, que é o ITCMD, advogado, cartórios, né? Mas o valor do ganho de capital, que é 15% da diferença, ou seja, ele comprou há 20 anos atrás o imóvel por 250 e ao final ele vendeu mesmo com o deságio de 20% do valor do bem. Ele vendeu esse imóvel e pagou mais 15%. Então, nesse caso, o sistema de holding ele pode favorecer a família, ok? E a família não vai ter essa perda, né? Que em torno, todo o inventário pode chegar de 30% a 40%. Então eu fiz esse caso hipotético para a gente aqui ilustrar como o inventário é prejudicial à família, né? Eu queria saber se alguém que está aqui online gostaria de fazer uma pergunta a respeito desse tema em relação a evitar o inventário, como fazer. Existe alguma pergunta? Eu estou à disposição para responder nesse momento, que já estamos caminhando para o final. Alguém tem uma dúvida? Eu posso responder? Pode colocar no chat aqui, que eu estou acompanhando o chat. E eu quero ouvir, aliás, responder, né? Uma pergunta aí. Vamos ver quem é que faz a pergunta para a gente. Então, eu vou caminhar para o final. Nossa palestra ela é rápida, né? Infelizmente começou um pouco tarde, tive um problema técnico aqui, estou sem a minha câmera, o microfone também não saiu no início, mas eu quero voltar a um slide aqui, que é uma frase muito importante. E é a frase que diz: quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Ou seja, quem não tem vida eterna, porque os bens ficam, mas a pessoa morre. E aí o que acontece?
Depois que morre, começa a confusão. Porque quando tem mais de um herdeiro, os herdeiros querem receber. Não tem a preocupação, né, do valor que vai ser vendido, porque não sabe quanto custou, qual foi o suor que o patriarca ou a matriarca, né, gastou aí, o suor, lágrima e gordura para conquistar aquele bem. Então eu tenho alguns exemplos de imóveis que foram vendidos nesses últimos 12 anos que eu trabalho com venda de imóveis, que já chegou até 50% do valor. E simplesmente os herdeiros só queriam receber a sua parte e não se preocuparam com o valor da porcentagem, né, do valor final que eles estavam recebendo. Eu gostaria de fazer aqui uma observação e eu queria falar um pouco e fazer uma simulação rápida do, do custo do inventário, né? Então, deixa eu só... Então eu quero falar rapidamente quanto custa o inventário hoje em Brasília. E Brasília possui um imposto ainda mais baixo do Brasil. Não só o imposto, como também as tarifas de cartório. Então vamos agora ver aqui a planilha de quanto custa o inventário hoje em Brasília, em média, né? Vamos lá. Então aqui eu fiz uma simulação, como Brasília, o custo cartorial é um pouco menor, mas aqui eu fiz uma simulação que a gente conhece, muita gente em Brasília que possui imóvel com valor aí expressivo. Então, para essa simulação de 2 milhões de reais, nós podemos observar que os cartórios aqui em Brasília, se for o inventário em si, dá em torno de 1.500 e pouquinho, só uma taxinha ou outra, vai dar 2.000. Certidões em Brasília também é barato. Comparado com o Goiás, que é aqui do lado, Brasília é muito barato. Então, aqui a gente vai colocar aqui o valor do imóvel, 2 milhões é o valor dos bens. Dos 2 mil reais é o valor dos cartórios, 500 reais de certidões, o cartório de registro em torno de 5 mil reais, tá? A simulação prévia. Honorário, 7%. Ou seja, só de honorário aqui, para esse negócio de 2 milhões, o advogado, né, de honorário aqui é 140 mil reais. Ok? E aqui, ó, o imposto sobre herança, 80 mil reais. Ou seja, o custo total do inventário seria 220 mil. Então, assim, é um valor que nem sempre o herdeiro tem disponível para pagar, porque o imposto se paga em dinheiro, advogado também. E para finalizar esse processo, tem que ser pago o imposto, o advogado, todos os custos de cartório, né? Então, assim, para fazer hoje a verbação, o cartório cobra para fazer a verbação. O ITCMD, que é o imposto da morte, né, que é o imposto do inventário, ele também só vai para registro formal de partilha mediante o pagamento do imposto. Então a família tem que ter esse valor em espécie, né? Eu estou com uma pergunta do nosso amigo aqui, Edson Carlos. O inventário judicial, o prazo para resolver, né? Quanto tempo? O judicial, infelizmente, a gente depende do prazo judicial, ou seja, os prazos da justiça, né? Agora, o nosso a outra ferramenta, outro instituto seria o inventário extrajudicial, né? Então, o extrajudicial ele pode demorar uma semana, porque o extrajudicial ele é feito em cartório, né? Desde 2007 já foi permitido fazer o inventário extrajudicial, desde que não tenha menor, não tenha litígio, né? Então, assim, o inventário extrajudicial ele é muito mais rápido, ok? Então aqui a gente pode observar uma simulação rápida de 2 milhões, né, o valor
patrimônio, a gente vai ter um custo total de inventário de 220 mil. Em Brasília, a gente ainda tem a opção aí que os cartórios têm algumas tarifas menores. Mas arredondando aqui, pelo que eu coloquei de cartório aqui, ficaria em torno de 210 mil também. Mesmo eu tirando 10 mil a menos, reduzindo um pouquinho no horário. Então, no sistema de holding, esse valor ele seria bem inferior. Né? A gente pode observar, inclusive, na planilha, aqui nos slides, que quando a gente faz a comparação do sistema de holding e o sistema convencional, né, na verdade o inventário, a gente observa que fica muito mais caro, né? Então aqui, olha só. A gente observa aqui, quando a gente olha para o lado direito, feito o sistema de holding, o valor passa a ser bem inferior. Né? A porcentagem, a diferença é muito grande. Vamos lá, olha só. Nos cálculos de inventário, a gente observou que dá 276 mil, somando o ganho de capital, né? Porque é o valor da diferença, que é o imposto 15% do valor da diferença do bem, ou seja, do ganho que ele teve com a venda. E a gente observa que no sistema de hold, o valor ele passa a ser bem pequeno. Por quê? É feito um planejamento sucessório e todo esse planejamento é feito de acordo com o que a lei permite, que no planejamento sucessório, no ato da integralização do capital, ele pode ser transferido para a empresa com a imunidade, ou seja, não pague ITBI. E também a lei permite que o proprietário do bem transfira, né, pessoa física para pessoa jurídica, com o valor que está declarado no imposto de renda. Então, nem sempre o patriarca ou a matriarca ele declara o valor do imóvel no acréscimo que ele teve nos últimos 20 anos. Então, nesse sistema, é possível fazer o planejamento sucessório com o valor da compra de 20 anos atrás. Os honorários podem ser acordados também, né? Pode reduzir bastante. Já nos cartórios, não tem nenhum tipo de tarifa, porque todo esse processo, como é uma empresa, ele é feito na junta comercial. Então, não tem taxa de cartório. A única taxa que vai ter seria a taxa, né, do registro. Né? E aqui no Brasil o registro é em torno de 700 e poucos reais. Né? E não vai ter ganho de capital, porque não houve a venda do bem. O bem continua no cofre, né? Que é o bem principal da família. E o gasto, a gente pode observar na planilha, é um gasto de 38 mil reais. Então a diferença é muito grande. E para a família que observa que é necessário fazer o planejamento patrimonial, ela observa que vale muito a pena, né? Então ela evita o inventário, né? Ela evita o rebaixamento da classe social dos seus herdeiros e também ela tem incentivos fiscais, como eu falei, na transferência, na integralização da pessoa física para a jurídica, não paga o ITBI. E tem outra novidade. Quando a pessoa também, se ela quiser desfazer o sistema e ela quer voltar ao estado a qual, ou seja, transferir tudo para o seu CPF, ela também pode fazer. E no retorno não tem o ITBI. Então é outro ponto principal e muito interessante nesse sistema de holding. Ok? Então, não é mágica, não é um esquema e não é a tese. Ou seja, é holding familiar. Então é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. Foi bem rápido aqui a nossa palestra, a nossa conversa sobre o sistema de holding familiar, um sistema que está sendo divulgado, né, novo no Brasil, nos últimos 3 anos. Vários advogados, administradores, contadores, corretores de imóveis estão ajudando famílias a fugirem do tão temido inventário. Ou seja, por meio de um ato de amor, que é fazer o sistema de holding, o planejamento familiar, né, o planejamento sucessório, a família, no caso o patriarca, evita um ato de terror, que é o inventário. Então eu quero agradecer a presença de todos. Se tiver alguma pergunta, eu estou disponível para responder.
Agradeço, né, quem está, na verdade, aí dando os parabéns. Eu sei que a luta é grande, mas a vitória é maior. Tivemos aqui os imprevistos com microfone, com câmera. Quero agradecer o Caio aí que me deu a força na configuração aqui. Deus abençoe. E vamos continuar aí, fazendo as lives, distribuindo informação, ajudando famílias a saírem desse terror que é o inventário. Ok? Eu quero agradecer a todos e nos falamos aí numa próxima live em breve. Ok? Obrigado mesmo ao meu amigo Dr. Rafael, Caio Tales, Poliana Teixeira, Edson Carlos e os demais que estão online. Muito obrigado. Tamo juntos. Um abraço, tudo de bom.